Olá, estamos de volta aqui com vocês para nós estudarmos a antepenúltima lição da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre do ano em curso. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Aqui no Brasil, temos os seguintes endereços: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, Janeiro. No centro de Quatis, Rua Delfim Frois, número 55, ainda município de Quatis, no distrito de Falcão, temos nossa igreja, a Rua Major Carvalho, número 154, Centro. Nossa sede provisória, na Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Brevemente estaremos transferindo nossa sede para Volta Redonda, bairro Santo Agostinho, em um novo endereço. Oportunamente falaremos com vocês aqui. Mas a nossa igreja continua funcionando na Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa. Atualmente em Volta Redonda, bairro Santo Agostinho, Rua Belém, número 347. O nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real temos nossa igreja no bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164, bem na entrada da cidade, em frente ao CRAS. E no município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à torre de transmissão. No município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3.907. E em Minas Gerais, temos dois endereços. No município de Santa Rita de Jacutinga, Centro, número 350, Rua Governador Valadares, bem em frente à Praça da Estação, a Praça Society. E no município de Caratinga, também Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Queremos apresentar para vocês o nosso último lançamento, Pneumatologia. É um livro que trata das doutrinas referentes à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. São 160 páginas de estudos sobre a terceira pessoa da Trindade. Este livro foi impresso e editado pela Líteres Editora. Vocês poderão encontrá-lo no site da Líteres ou então em qualquer um dos nossos endereços elencados aqui. E também temos novidade, a nossa próxima revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical. A temática será as parábolas de Jesus.
O nosso comentarista é o pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Bollate, Milano, na Itália. É o nosso primeiro vice-presidente da COIMEP, da Convenção Internacional Ministério Missão Europa. As Parábolas de Jesus, revista da Escola Bíblica Dominical, já está disponível para que vocês possam, então, adquiri-la. E a nossa antepenúltima lição. Estamos concluindo os nossos estudos sobre missiologia, uma tarefa delegada por Jesus Cristo à sua igreja e que, neste tempo de pós-modernidade, tem se tornado numa árdua tarefa, num grande desafio. O nosso comentarista é o apóstolo José Antônio de Castro, presidente da nossa convenção e presidente das Assembleias de Deus Missão Europa no Brasil e no exterior. E hoje estaremos falando sobre a evangelização através da literatura. Lição número 11, 16 de junho do ano de 2024. E no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 12, temos por base o nosso texto áureo que diz assim: ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Verdade aplicada. Existem muitas formas de evangelização. No entanto, o diabo sabe que a literatura permanece para a posteridade e, durante o percurso da história da humanidade, tentou de muitas maneiras restringir ao máximo a propagação da literatura. E temos como objetivos específicos desta lição os seguintes: exemplificar os vários tipos de literatura de evangelização, explicar por que é preciso evangelizar pela palavra escrita e explicar como fazer uso dos folhetos de evangelização. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 6. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo.
E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Introdução. Quando saímos às ruas para a evangelização com a palavra falada, procuramos encontrar lugares estratégicos para entregarmos as mensagens de boas novas, a fim de que possamos ter máximo alcance de ouvintes. Ainda que engendrássemos todos os esforços necessários para a eficácia da mensagem, ainda assim enfrentaríamos muitas barreiras, pois somos um só e não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Com a palavra impressa é diferente. Ela é capaz de alcançar inúmeras pessoas de uma só vez, além de penetrar em lugares que jamais alcançaríamos com a voz. E a temática do tópico primeiro: como usar o livro impresso na evangelização. O livro impresso chega aonde ninguém pode ir. A literatura ultrapassa as grades de ferro das prisões de segurança máxima, onde não temos livre acesso. Os livros vão até aos centros de tratamentos intensivos, entram nas enfermarias dos grandes hospitais, onde jamais iríamos, por causa das doenças contagiosas que nos impedem a livre entrada. Os livros viajam pelos correios e adentram casas, onde nunca teríamos acesso físico. O livro pode ser oferecido como presente em uma data especial. O apóstolo Paulo pediu que lhe enviasse livros quando esteve na prisão. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Epístola de Paulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 13. Subtópico 1.1. Como proceder ao utilizar livros na evangelização? Deve-se selecionar o livro de acordo com o assunto, a fim de que a leitura seja apropriada ao leitor. O ideal é evitar colocar nas mãos do leitor um livro demasiadamente volumoso. Depois de algum tempo, deve-se procurar a pessoa leitora, conversar com ela a respeito do assunto lido e então esforçar-se para levá-la a conhecer a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 diz: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Subtópico 1.2. Como utilizar jornais na evangelização? Se se pretende fazer evangelização utilizando jornais evangélicos, deve-se pensar no seguinte: o conteúdo deve ser atraente e puramente evangelístico. A leitura jornalística deve ser atraente e de fácil assimilação. Nunca distribua jornais sujos ou amarrotados. O evangelismo com distribuição de jornais é objeto de desprezo por muita gente, mas Deus aprova esse trabalho. Quando evangelizamos com textos de um jornal, não se trata de um simples papel impresso, mas da palavra de Deus em forma física, chegando às mãos do pecador,
Salomão, escrevendo em seu livro de Provérbios, capítulo 29, 19: o servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, todavia não atenderá. Subtópico 1.3: como utilizar revistas na evangelização. Calcula-se que, semanalmente, cerca de 3 milhões de indivíduos aprendem a leitura em todo o mundo. Este número expressivo de pessoas que são alfabetizadas todas as semanas são oportunidades que são abertas ao trabalho de evangelização com o uso da literatura escrita. Ainda que não se fale a mesma língua do receptor da mensagem, ainda assim é possível levar o evangelho a todos os povos através do uso da literatura por expressões escritas. As revistas podem ser doadas, emprestadas ou vendidas. Caso a pessoa evangelizada não saiba ler, o evangelizador pode ocupar alguns minutos lendo os textos e, após a leitura com a pessoa, ajudá-la a chegar até a Cristo. Ainda Salomão, Provérbios, capítulo 28, versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Tópico número 2. Como utilizar folhetos impressos na evangelização. Já ouvimos testemunhos de pessoas que, no momento em que receberam a mensagem expressa em um simples folheto, desprezaram-na e até mesmo a ignoraram. Como haviam guardado o texto escrito no bolso da roupa que vestiam, outras entre as páginas de um livro ou na gaveta de um móvel qualquer, tempos depois, no momento de aflição, procuraram pela literatura deixada de lado e a leram. Muitos foram tocados, assim, pelo Espírito Santo e se converteram. Os folhetos também devem obedecer a uma seleção criteriosa, tais como: subtópico 2.1. O conteúdo dos folhetos impressos devem ser convenientes. O seu conteúdo não deve ser polêmico, mas convém que seja o mais conveniente possível a fim de conquistar o leitor. As palavras escritas contendo a mensagem devem ser expressas de maneira que possam ser facilmente entendidas. A sua composição gráfica também deve ser atraente à vista. As dimensões são de grande importância. As letras não devem ser nem grandes, nem pequenas demais. A escrita deve ser bem legível e de tamanho normal, de forma que possa ser lida sem dificuldades. O título, a princípio, deve causar uma boa impressão. A mensagem deve ser breve, sucinta e de estilo atraente. Ainda Salomão, em seu livro de Provérbios, capítulo 4, versículo número 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Subtópico 2.2. Como usar os folhetos impressos na evangelização. Os folhetos poderão ser entregues em mãos próprias, metidos nas caixas de correios ou enviados por intermédio deles. Todo folheto deve conter o endereço e o telefone da igreja,
bem como os horários das reuniões e cultos públicos. As pessoas que fizerem distribuição dos folhetos deverão conhecer bem o seu conteúdo e entender claramente os versículos bíblicos mencionados nos mesmos. Nunca forcem qualquer pessoa a receber folhetos. Se tiverem recursos financeiros para comprar folhetos evangelísticos, faça-o com certeza de que Deus há de prosperá-los. Muitas vidas terão acesso à mensagem de Cristo mediante o trabalho de evangelização empreendido em prol do reino de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. Subtópico 2.3. Como utilizar folhetos de maneira sábia? Se tiverem de ler o folheto para a pessoa, faça-o com voz moderada e não processe a leitura de forma apressada ou lenta demais. Articule bem cada sílaba e explique-lhe qualquer ponto que lhe apareça menos compreensivo. Se a pessoa se demonstrou interessada pelo assunto em pauta, tome nota do seu nome completo, seu endereço e telefone, a fim de manter contato regularmente com ela, com o propósito de levá-la até Jesus. Paulo, escrevendo em sua epístola 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, disse: considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Título do tópico número 3. Princípios básicos para o trabalho porta a porta. O trabalho de evangelismo deve ser organizado por bairros, ruas ou qualquer outra forma que for possível. Comece o trabalho de visitação pelos lugares mais próximos à igreja, de modo a ir cobrindo as demais áreas ao redor. Só passe a outro setor depois de evangelizar totalmente o bairro anterior. O melhor momento para a evangelização são os horários pela manhã ou da tarde, durante a semana. Se o trabalho de evangelização puder ser realizado apenas em finais de semana, o melhor horário, então, será à tarde, porque nesses dias, geralmente, as pessoas não acordam muito cedo. Não é aconselhável fazer o trabalho de evangelismo porta a porta depois de escurecer. Paulo, escrevendo em sua epístola aos Efésios, capítulo 2, 17, disse: e, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Subtópico 3.1. Princípios básicos para o trabalho individual. Para evangelizar pessoas moradoras em prédios de vários andares, deve-se atuar de modo discreto, começando do último andar para o térreo. Mantenha sob controle os endereços das pessoas interessadas, bem como seus dados pessoais. Retorne a cada semana, de acordo com os encontros agendados, a fim de auxiliá-las espiritualmente e encaminhá-las até Cristo. Mantenha contato constante com as pessoas que se decidiram por Cristo e faça delas verdadeiros discípulos de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Subtópico 3.2.
Procedimentos durante o trabalho individual. Ao realizar o trabalho de evangelização de porta em porta, alguns procedimentos devem ser levados em conta, como por exemplo, toque a campainha ou bata à porta da pessoa a ser evangelizada de maneira moderada. Se ninguém atender ao chamado, anote isso em um bloco de notas e retorne em outro momento. Porém, se possível, deixe um folheto evangelístico com textos adequados para o momento. Deixe-o por baixo da porta ou coloque-o na caixa de correspondência. Nunca fique encostado à porta ou demasiadamente próximo a ela. Quando for atendido por alguém, faça a sua apresentação pessoal. Em seguida, apresente a sua filiação religiosa enquanto entrega o folheto à pessoa evangelizada. Se a pessoa der abertura e estiver disposta a dialogar, aproveite bem a oportunidade, mas não seja inconveniente. Subtópico 3.3 Outros cuidados durante o trabalho individual. Vista-se de maneira apropriada para o evangelismo de porta a porta. Nunca saia em grupos compostos apenas pelo sexo masculino. Quando chegar às residências, evite atalhar caminhos. Não pise os canteiros e jardins. Ao fazer soar a campainha, dê um toque familiar. Mantenha-se com fisionomia sempre alegre e nunca eleve o tom de voz, seja em que circunstância for. Mantenha-se cortês e respeitador. Se a pessoa lhe apresentar um problema, seja compreensivo, mas não se deixe vencer por falsidades. Evite fazer comentários com os demais membros da equipe ao sair da presença da pessoa e nem segrede à vista dela. Para a visitação programada durante o evangelismo, todo o material necessário deve estar às mãos, caso precise utilizá-lo. Distribua literatura adequada para as pessoas que tomarem decisão em seguir a Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 11 diz: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Conclusão: sempre somos indagados sobre metodologia ideal para a implementação do trabalho de evangelismo. De que maneira devemos lançar mão da literatura cristã? Como evangelizar utilizando recursos de comunicação de massa? Muitos preocupam-se de que forma evangelizar e não estão preparados para o evangelismo pessoal. O trabalho de evangelização porta a porta requer oração, jejum, estudos sobre evangelismo e habilitação para evangelizar pessoas. Geralmente, há tantas outras coisas por realizar que o tempo voa. A conclusão a que chegamos que evangelizar é uma tarefa árdua e muito complexa. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos para a nossa penúltima lição. E a temática será: quantas pessoas Jesus deseja salvar? Estamos então concluindo os estudos sobre missiologia. Ebenezer Dominical é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Missiologia é um tema escrito pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Missiologia é uma tarefa
que foi delegada por Cristo à sua igreja e que neste tempo pós-moderno tem se tornado um grande desafio. E estamos também apresentando a vocês, já está disponível a nossa próxima revista, Ebenezer Dominical. E a temática será as parábolas de Jesus. Lições escritas pelo pastor Renato Boni de Bolatti, em Milano, na Itália. As parábolas de Jesus, tema da nossa próxima revista. E então, no primeiro domingo de julho, estaremos dando início a este novo estudo. E o nosso livro, Pneumatologia, é um livro que deve fazer parte e compor as bibliotecas, principalmente dos ministros. Pneumatologia é um estudo sistemático sobre as doutrinas que afetam o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Um livro editado pela Líderes Editora. São 160 páginas de assuntos relevantes que tratam do estudo sobre o Espírito Santo. E no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, aqui retornaremos para darmos então prosseguimento a mais um estudo de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não é aluno frequente de uma escola bíblica dominical em qualquer um dos nossos endereços de nossas igrejas, faça parte. A Escola Bíblica Dominical é onde você tira suas dúvidas. Temos professores diversificados, cada semana um professor diferente dá estudos sobre as nossas lições, e você então pode ser um aluno participante, ativo, e assim enriquecendo seus conhecimentos acerca da palavra de Deus. Domingo nós esperamos por você em uma de nossas igrejas. Até lá, e que Deus, na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, em Cristo Jesus, possa a todos abençoar abundantemente.